Drauzio está numa cela no Museu da Casa Brasileira, numa mostra que se chama Sobrevivências. Uma exposição sobre vivências, Carandiru. Uma exposição que acentua a vida. A vida, o fazer, o criar e não a morte. Um lado dessa detenção, dessa casa de detenção, tão difícil de descrever, porque parece que tinha os dois lados. Uma parte fúnebre, terrível, horrível, e uma parte de uma curiosa libertinagem, uma liberação. O que é o Carandiru? O que foi para você? Olha, a minha visão do Carandiru é a visão de médico. Eu trabalhei no Carandiru de 89 até quando foi implodido em 92, né? Desculpa, em 2002. Então foram 13 anos que eu acompanhei a cadeia. E aquilo era um experimento macabro da natureza, não é? De você reunir num espaço relativamente pequeno mais de 7.000 homens e distribuir esses homens em celas durante a noite. Eu acho que o aspecto mais triste do Carandiru era a noite. Durante o dia, a cadeia era até alegre, se a gente pode dizer assim, porque havia espaço, campos de futebol, tinha pelo menos, cada pavilhão tinha um campo, ou pelo menos uma quadra de futebol. E as pessoas circulavam pela cadeia, o Carandiru era um movimento constante, os homens não paravam um minuto. Abria a cela às 8 da manhã e eles começavam a circular. Pareciam funcionários desses escritórios da Faria Lima aqui, que correm de um lugar para o outro, tudo. E sempre apressados, não sei por que em cadeia as pessoas sempre têm pressa. Mas, ao mesmo tempo, quando você aprisiona homens e restringe o espaço, a ideia que se faz é que isso aumente a violência. A célebre experiência da gaiola de Calho dos anos 50, dos ratos, você lembra, né? Você põe os ratos e vai diminuindo o espaço e eles começam a se dilacerar. Com os homens, aliás, com os primatas de um modo geral, acontece o oposto. Os primatas não são roedores, não se atacam quando o espaço é diminuído, ao contrário. Eles se organizam e passam a dividir esse espaço, criando um código penal muito rigoroso e de aplicação imediata, que é para poder evitar que a barbárie coloque a vida de todos em risco. E eu acho que o Carandiru era bem uma situação como essa. As celas, os espaços mais apinhados do Carandiru, aquelas celas com 15, 20 homens até, era onde tinha menos violência, onde morria menos gente, curiosamente, por essa necessidade que nós temos de nos organizar quando a gente tem uma diminuição do espaço físico. Nós temos uma sociedade muito desigual, né, Maria? E uma periferia inchada, e com uma população muito grande e com famílias constituídas de forma muito diferente do que é o habitual. Você hoje anda pelas periferias de qualquer cidade brasileira, você não vê homem em casa mais. É sempre uma senhora, às vezes a senhora tem 40 e poucos anos, as filhas e os netos vivendo juntos com ela. Eu tenho na penitenciária uma menina com 28 anos que é avó. Então você tem essas crianças que nascem e crescem na rua. Nós sabemos que existem três fatores de risco para a violência. Existem muitos, mas a gente tem 3 muito bem documentados, que são uma primeira infância sem carinho, sem aconchego familiar. Uma adolescência sem disciplina, sem controle. E a convivência com pares violentos. Se você analisa essa realidade das periferias brasileiras, é até estranho como tem tão pouca gente no crime, porque essa é a realidade de praticamente todos os bairros periféricos das cidades brasileiras. E aí você pega esse pessoal todo
E à medida que eles não sabem se comportar, você joga na cadeia. Você tranca na cadeia, eles vão levar para dentro da cadeia os hábitos que eles tinham nas suas casas, nos bairros, nas ruas em que eles viviam. No Carandiru, por exemplo, havia uma distinção nítida. Você tinha a turma da Zona Sul, a turma da Zona Norte, a turma da Zona Leste. Houve a confusão do célebre massacre de 1992, começou com uma briga entre dois grupos rivais. Um deles da Zona Leste e o outro da Zona Sul. Começou assim e acabou degenerando naquilo que a gente sabe, né? E essa forma de viver na periferia, levada para dentro da cadeia, resultou numa organização como esta, não é? De você ter uma cela bem cuidada, e havia celas muito bem cuidadas, não é? Mas que tem um ar assim de coisa de interior, não é? De um espaço de... um aconchego que você vê em muitos lugares da periferia. E para muitos daqueles que estavam presos, eles não tinham essa condição de vida dentro da cadeia, apesar de toda a precariedade do Carandiru, eles não tinham essa condição de vida dentro das casas deles. Porque nessas favelas, muitas vezes, você vê, é um ambiente, você não pode chamar isso de quarto, de sala, de nada, tem um fogão, tem uma geladeira, os colchões são encostados na parede. Durante o dia a família circula, etc., tem um banheiro, e à noite esses colchões vêm para o chão e dorme a família inteira, ali às vezes 5, 6, 10 pessoas num espaço de alguns metros quadrados. A cadeia tem café da manhã, almoço, jantar, tem cama, tem banho, tem uma condição muito melhor do que aquela, né? Então, pois é, a gente quando pensa na cadeia, você fala, não, eu imagino a vida que eu levo, durmo numa bela cama, com um lençol de algodão agradável, num lugar desses. Mas os que estão lá não vieram dessa situação. Eles não tinham esse conforto na vida, né? Para um menino desse, quando vem para a cadeia, não é tão chocante o espaço que ele vai viver quanto é para um garoto de classe média. As pessoas têm ideia de que aquilo é uma imundice, que a cadeia é limpa. Por quê? Se nós estamos aqui nesse lugar, eu sou o único habitante desse espaço, eu posso largar tudo sujo. No dia seguinte sou eu mesmo. Se eu tenho um companheiro, já não posso, porque eu vou criar problema com ele. Agora, se forem 10, pior ainda. Então, naqueles xadrezes grandes que nós tínhamos lá, cada dia um era responsável pela limpeza. E o responsável pela limpeza não é ele que vai passar um paninho nas coisas, não. Começava lavando tudo, as celas lavadas todos os dias, nem a casa da gente, a gente tem esse cuidado. Eram lavadas todos os dias, levantava tudo, lavava o banheiro, depois lavavam as cortinas, tudo, todos os dias, passava pano nas paredes. Aí no dia seguinte era outro. E não tem malandragem um em cima do outro, né? Porque, como eu dizia, aqui todo mundo é malandro, não adianta se querer fingir que fez o trabalho. Agora, essa é uma coisa, como a gente está falando que Carandiru tinha um certo aconchego, essas prisões estéreis agora, absolutamente sem humanização nenhuma, a meu ver é pior, mas não sei, o que você acha? Eu preferia estar preso no Carandiru do que estar preso num desses CDPs de hoje aí. E educacionalmente? Bom, muito melhor o Carandiru ainda assim, aí não há comparação. Porque nesses CDPs você tem, todos eles são construídos da mesma maneira, são raios, né? Em cada raio você tem 1 ou 2 andares e você tem celas grandes com 3, 6, em geral 8 beliches, 5 beliches, o que daria para 10 presos. E frequentemente você tem 20, 22, 25 num lugar desse. E aí tem a turma que dorme no chão, eles chamam de dormir na praia, né? E esses da praia só sobem para dormir no beliche quando vagar alguém. Então tem uma rotina de preferência para você chegar a ter direito de dormir na cama. Um ambiente como esse não é um ambiente de ninguém, porque você não tem um lugar para você. Muitas vezes a tua cama é uma folha de papelão sobre a qual você dorme. Você está falando dos novos? Dos novos. É mesmo? Dos novos.
Os Então, novos são bem assim, pior. porque estão sobrecarregados, né? Todos eles superlotados. Eu acho muito pior. E aí você, qual a alternativa? Quando abre a cela de manhã, você desce, tem um pátiozinho central ali, onde mal dá para jogar futebol. Quando estou jogando futebol ali, não dá nem para sair no pátio. A pessoa fica reduzida assim mesmo. É. E pode passar meses, anos num sistema como esse. Carandiru, com essa coisa da divisão, mesmo com celas mais cheias, você tinha um espaço razoável para cada um, e cada um tinha o seu espaço. Era uma cidade. Era uma cidade. As celas tinham um dono, porque você não... Imagina, uma cela como essa daqui, bem cuidadinha, com melhoramentos, com tudo organizadinho, chuveiro elétrico. Alguém pôs isso, não foi o Estado que fez. Não. Eles mesmos que se organizavam. E aí, na hora que você vai colocar... Os guardas não têm moral para colocar uma pessoa aqui dentro. Se eu gastei dinheiro, se eu cuidei da minha cela, agora você vai pôr uma pessoa qualquer aqui. Então não eram os guardas que distribuíam os presos nas celas. Você era preso, você ia para uma cela coletiva, ficava lá todo mundo aí dormindo no chão, e você acordava na manhã seguinte e ia procurar um xadrez onde você fosse aceito. Se você tinha dinheiro, era fácil, você podia até comprar um para você. Mas se você não tinha dinheiro, aí você tinha que encontrar um amigo que te aceitasse no xadrez dele. Ou um outro xadrez em que você entraria para resolver os problemas do xadrez. E resolver os problemas envolvia limpeza, cozinha e assumir a culpa de crimes que você não cometeu, inclusive. Agora você falou, quantos anos vocês tiveram? No Carandiru foram 13 anos. Carandiru. 13 anos. 13 anos. Mas o outro dia, eu me lembro, a gente estava conversando com a Miriam e o Giancarlo, você falou que isso não sai de você não solta, você não larga, né? O que é isso que nos atrai, que nos amarra? O que é isso? Eu sempre penso, quando eu saía, que a gente também com as filhas e a André, quando eu saía do portão do Carandiru, me parecia que a vida era plana, que ninguém tinha tempo para trocar ideias e achava meramente assim uma coisa monótona. Cada vez porque tem gente que entra numa casa, aí fica com medo, eu me sentia atraída, porque aqueles que vinham tinham necessidade de narrar. Então, todos esses contos que você conta, que não é contos, que é fala, então eu acho que é uma coisa que a gente sente falta nesse mundo de hoje, que pouco tempo tem até por visita. Eu acho que eu não sei explicar também essa atração por esse tipo de ambiente. Eu tenho desde criança. Desde criança mesmo. Quando via coisas assim, eu nasci no Brás, que era um bairro operário, cheio de cortiços e tudo. E eu lembro uma vez que um dos cortiços foi invadido por um bando de bêbados que viviam pelo bairro e tal. E esse cortiço dava para os fundos da minha casa. E eu lembro não estava na escola ainda, não tinha 7 anos. E eu lembro que eu achei um pretexto um dia que eu vi uma música tocando lá dentro para passar na porta para entrar. Inventei que minha bola tinha caído lá para ver o que estava acontecendo nesse lugar. Fui cheio de medo e tudo, mas eu desde pequeno tenho essa coisa. E tenho com cadeia, comecei a ter isso com os filmes, e foi um filme específico do Burt Lancaster chamado Brute Force. Eu assisti esse filme quando eu tinha acho que uns 12 anos, o filme era proibido até 14. Eu ainda peguei, quando garoto, ficava ouvindo aquelas histórias de crime no rádio. Tinha um programa na Rádio Record que chamava O Crime Não Compensa. E eles contavam histórias de bandidos, e eu ficava ouvindo aquilo no meio dos adultos e ficava muito fascinado. No dia seguinte juntava a molecada da rua e eu contava as histórias que tinha ouvido no rádio. Era a atração da manhã, depois do Crime Não Compensa. Juntando todos esses anos de trabalho, o Carandiru, depois a Penitenciária do Estado, um CDP que eu trabalhei depois, e a Penitenciária Feminina, que eu já estou há uns 9 anos agora, são 26 anos nesse tipo de trabalho. E eu não penso em parar, de jeito nenhum. A nossa tendência é o que é? A nossa tendência é
a gente se cercar de pessoas que pensam como nós. Não é? Essa é a tendência natural. Pessoas têm uma forma de vida semelhante, mais ou menos mesma situação econômico-financeira, que pensam do jeito que a gente pensa. E aí a vida vai ficando plana mesmo, né? Plana, porque você não tem espaço para o contraditório, né? E eu acho que a vivência da cadeia te enriquece de tal maneira nesse sentido. Você pega um menino de 19 anos, ele tem uma experiência de vida que um homem de 70 anos na rua não tem. Né? Já passou por coisas horríveis, já tomou tiro, já assaltou, já foi preso, já viu já teve um contato com um lado do ser humano, da humanidade, que muitos passam a vida inteira e nem resvalam. Né? Então eu acho que essa diferença, para mim, me enriquece muito. Tudo bem, daria para viver sem ir à cadeia e não ia ser infeliz, mas eu acho que eu ia levar uma vida mais pobre. Eu acho, o meu pouco que eu sei disso, começou por causa da minha filha Sofia, que o imã também, ela tinha 18 anos, cada vez que passava lá Carandiru, finalmente entrou, fiz esse pequeno grupo, teatro no presídio, 1980 e tantos anos. E ela, por razões, eu acho que talvez tomou tanto conta da vida dela, que ela se afastou. Agora, é mais fácil quando você documenta, porque você está mais alheia. Então, essa documentação te faz, enriquece, simples, você falou simples, enriquece. Agora, quando leio e releio esses livros de vocês, em que você fala, assim, em itálico, malandragem, é uma coisa que eu acho importante que eu queria perguntar. O crime de hoje não é mais essa malandragem. O crime de hoje parece perversão, parece maledição, parece o mal. Você acha que a diferença entre o crime de hoje e o crime de antes? É muito grande. É enorme. Muito grande, porque o crime evolui também, né? Da mesma forma que as cadeias mudam com o passar dos anos. A cadeia que eu comecei aí em 1989 não tem nada a ver com a cadeia de hoje, muita diferença. Os bandidos eram famosos, tinham nome, né? Era o Meneghetti, o Sete Dedos, Hirohito, era um pessoal que era conhecido. Né? Depois veio o crime que se instalou ali do lado da boca do lixo, que o Hirohito era o rei da noite, era o rei do crime, o rei da boca, Brandãozinho, Promessinha. Aí veio um grupo de bandidos que tomaram conta da criminalidade daquele tempo. Quando eu cheguei no Carandiru, o crime já estava impessoal, porque já não havia bandidos assim muito famosos. Mas ainda você, dentro do ambiente, conhecia alguns que tinham uma liderança muito grande, uma liderança que não era criada na base da força, mas na base da moral, do respeito que eles gozavam entre os companheiros. Aí entrou o crack, e o crack, em 1992 entrou o crack. Aí o crack acabou com essa hierarquia, porque quem começa a fumar crack perde o controle, né? E aí você via bandidos que eram homens de respeito, de palavra e tudo, fazer dívida, ter que pedir para ir para o seguro. O crack subverteu de uma forma tal a cadeia que foi o começo da destruição dessa hierarquia que havia sido estabelecida lá. E aí os traficantes, aqueles que tomavam conta do tráfico, é que começaram a controlar as cadeias. E aí depois disso veio o massacre. O massacre do Carandiru foi um divisor de águas. Eu vejo esses idiotas às vezes falando, tinha que matar 200. Eles não têm ideia do que aconteceu depois daqueles 111 que morreram. Depois daquilo, o Estado recuou, perdeu completamente a força e perdeu, portanto, o controle das cadeias. E aí, já existiam grupos de presos que formavam quadrilhas, e é lógico que aí, por uma lei darwiniana, aqueles que conseguiram mais poder se tornaram dominantes e impuseram as leis dentro das cadeias. Eu posso dizer o seguinte, que você, quando conversa com os mais velhos que estão presos hoje, ou com as mais velhas,
elas dizem que ficou muito mais difícil a cadeia. Porque antigamente, elas falam, antigamente as pessoas tinham palavra, tinham... Quer dizer, existe um certo saudosismo em relação a essa bandidagem do passado, comparado com essa garotada de hoje. E acho que tem, em parte também, porque são mais jovens, né? Eles são mais jovens e a maioria, quer dizer, a grande maioria das pessoas presas é de jovens. Você tinha naquelas cadeias mais antigas, a detenção era assim também, você tinha homens que estavam há 20 anos na cadeia, ou gente que tinha passado praticamente a vida toda. O monarca, né? O monarca. Eles tinham o que se chamava de proceder na cadeia, né? Uma palavra que era usada assim muito, e era muito respeitado. O proceder o que era? Era um procedimento em que você obedece a certas leis, porque isso é muito interessante, né? As cadeias têm um código penal rigorosíssimo. Embora o código não exista um código penal escrito, ele prevê todas as leis, todas as situações. Por exemplo, dia de visita, eu não posso andar com esse botão aberto. Se eu andar com esse botão aberto, é desrespeito. Não está escrito em lugar nenhum. Eu não posso, num dia de visita, encontrar um companheiro que é meu colega de cela, que é pessoa, que é meu amigo, ele está conversando com a mãe e com a irmã, eu não posso chegar perto, a menos que ele me chame. Se ele me chamar, sim. Se não chamar, eu não chego perto de maneira nenhuma. Então, todos os detalhes da vida prisional são regidos por um código que prevê todas as situações. E dessa maneira você consegue estabelecer um clima de disciplina e impedir que a barbárie coloque todo mundo em risco. Como cria-se esse código? Eu acho que é inerente à nossa espécie. Eu acho que toda vez que nós nos agrupamos em sociedade, a gente cria um código desse. Imagina, nós estamos aqui na cela, somos 5 pessoas. De repente alguém fecha aquela porta lá. E aí? E aí não vai poder mais cada um fazer o que bem entende, não é? Não vou poder deitar aqui, porque o outro fala, escuta, você vou dormir no chão? Qual é o critério que nós vamos estabelecer? Eu posso usar o banheiro a hora que eu bem entendo? Não, tem que dividir o espaço. Então, quando nós temos essa restrição de espaço, nós criamos leis. E essas leis é que passam a reger o comportamento do grupo. Mas a capacidade de estabelecer essas coalizões é basicamente política. Nós temos aqui inúmeras penas, né, com agravantes, com contra atenuantes. A sociedade criou um sistema penal muito complexo. E na cadeia são 3 tipos de pena que você passa. Você tem que você é condenado. Primeira é o ostracismo. Você é afastado do grupo. E é uma pena terrível. Você imagina que você já está num lugar que a sociedade já te ignorou faz tempo. E aí, se os teus companheiros te ignoram também, você fica sozinho. E acaba o respeito que os outros têm por você. Então, esse é o primeiro tipo de pena. Você tem que sair dali e vai para o seguro, vai para um lugar onde ficam aqueles que estão marcados para não conviver com a massa. O segundo tipo de pena é bater. E na cadeia ninguém bate com a mão, eles batem com um pedaço de pau, batem para valer. E a terceira é a morte. Você não tem esse escalonamento, são 3 tipos de pena, depende do erro que você cometeu e depende do número de vezes que você errou também. O André enviou uma pergunta, dizendo assim, sempre quis saber do doutor, qual foi a maior lição de vida que o senhor aprendeu ao conviver tanto tempo e tão perto com os presos? São tantas lições, né? São tantas. Difícil pensar na maior. Eu acho que a maior foi essa, sabe? De que você, quando reduz o espaço físico, as pessoas se organizam e criam um código penal forte, com leis rígidas e aplicação imediata. Isso eu fui aprender na cadeia. Nunca imaginei que fosse assim. Eu ainda tinha aquela visão antiga de que quanto mais você restringe o espaço, maior é a violência. Eu acho que a maior lição foi essa. E pessoalmente? Mais pessoalmente? Eu acho que aí você tem
eu tive dois tipos de lição antagônicas aí, né? De um lado, a solidariedade humana, né? A que ponto pode chegar a solidariedade num ambiente mais provido. Eu vi doentes com AIDS lá, caquéticos num catre assim, jogados, e os próprios presos dando banho, trocando de roupa e dando comida na boca, não é? Num ambiente como esse, né? Fazendo isso com desconhecidos, não é com amigos íntimos, não, com desconhecidos. De um lado. E do outro lado, a maior barbárie que o ser humano pode chegar. Sabe? Eu atendi doentes que, quando se atendia, tinha algum crime na cadeia, eles levavam o corpo para a enfermaria e a gente tinha que fazer uma descrição sumária antes de ir para o Instituto Médico Legal para atestar que aquela pessoa saiu morta da cadeia, né? E aí isso acontecia com muita frequência, muita. Uma segunda-feira eu atestei 4 desses óbitos em pontos diferentes da cadeia. E você pegava pessoas com 80, 90 facadas, cada uma de um tamanho, né? Agredidas por multidões, né? Isso, você vê um garoto, às vezes, com menos de 20 anos nessa situação, isso é absolutamente inesquecível, né? Porque, na verdade, a gente imagina sempre a cadeia como sendo uma coisa fora de nós, né? Teoricamente, qualquer um de nós pode parar na cadeia, né? Qualquer um de nós pode cometer um crime de morte, inclusive, um crime grave. Em um momento de desespero e tudo, pode ser a pessoa com formação religiosa, com o melhor jeito que puder ser, ela tem chance de cometer um crime. E você leva para dentro da cadeia o repertório de emoções, que é o repertório de emoções dos seres humanos, que são limitados, né? Que você vai encontrar na cadeia também, vai encontrar solidariedade, vai encontrar egoísmo, vai encontrar tristeza, alegria, vai encontrar amizade, vai encontrar inimizade, e essas emoções todas têm que ser orquestradas para que não se para que a barbaridade, para que não se instale a barbárie, né? E isso tem que ser organizado e administrado. Eu acho que o fato de você ter uma cela pintada, arrumadinha, um banho quente, etc., torna aquele espaço mais humano, né?